Olha, ontem aqui no Jornal da Manhã a gente falava sobre a situação financeira do Rio de Janeiro. O Estado não consegue ou não estaria conseguindo renegociar pagamentos, fornecedores poderão ser prejudicados. E para falar mais sobre esse assunto, nós convidamos o secretário de Estado da Fazenda do Rio de Janeiro, Luiz Cláudio Rodrigues de Carvalho, gentilmente atendendo a Jovem Pan aqui o Jornal da Manhã. Tudo bem, secretário? Bom dia, muito obrigado. Olá, bom dia. Secretário, afinal, qual é a situação do Rio de Janeiro? A gente sabe que nos últimos anos o Rio de Janeiro sofreu com a corrupção, todas as áreas tiveram problemas de denúncias, dificuldades financeiras, mas o senhor pediu um tempo extra para conseguir pagar a dívida com a União. Qual é a situação financeira nesse momento, a partir de agora, assim que o novo governo tomou posse, e o que já deu para perceber nesses 8, 9 meses? Bom, a situação do Rio é muito difícil, né? A situação econômica não cresce, a economia não cresce, a situação das finanças do Estado do Rio de Janeiro continua muito difícil, e é por isso, então, que a gente foi até o governo federal na tentativa de renegociar o regime de recuperação fiscal e solicitamos ao Ministério da Economia uma dilação do prazo, uma postergação do início do prazo do pagamento da dívida. Secretário? Probleminha na comunicação. Secretário Luiz Cláudio Rodrigues de Carvalho, secretário de Estado da Fazenda do Rio de Janeiro. E ainda em relação a isso, no começo dessa semana, o Rio de Janeiro anunciou que terá de voltar a pagar uma dívida bilionária que tem com a União em 2020. O secretário de novo com a gente. Continue, secretário, por favor. Bom, voltamos? Estamos bem aí? Voltamos sim. Estamos assistindo. Bom, o Estado tem enfrentado uma dificuldade grande de reequilibrar suas contas, porque a economia do país também não cresce, e a economia do Estado do Rio de Janeiro em especial. O que a gente tem feito é um grande esforço para aumentar a receita, né, e reduzir as despesas. Isso a gente tem conseguido e conseguiu aí com algum sucesso no começo desse ano. Por exemplo, algumas coisas que a gente já conseguiu fazer foi uma redução da despesa com o pessoal. A gente reduziu aí 1,2% em termos nominais, se considerarmos a inflação também, dá algo como 5,9 bilhões de reais. As despesas totais deste primeiro período, no primeiro quadrimestre do ano, alcançam aí o resultado de 415 milhões de reais de economia. Essa economia toda tem como objetivo melhorar a situação financeira do Estado, possibilitando que a gente consiga honrar as nossas obrigações. E quais são elas? Em primeiro lugar, mais importante sempre, é o pagamento em dia dos salários dos servidores do Estado. Segundo compromisso bastante importante, ou fundamental, é que consigamos pagar os nossos fornecedores, aqueles que prestam serviço para o Estado ou vendem bens para o Estado. A gente conseguiu até no primeiro quadrimestre do ano uma economia total de 1,5 bilhão de reais, ou seja, 1,1 bilhão de aumento de arrecadação e 415 milhões aproximadamente de redução de despesa. O que eu acho importante deixar claro para a sociedade brasileira como um todo e a sociedade fluminense em especial é que nós temos feito um grande esforço para reequilibrar o Estado, porque é necessário que se pague a dívida com a União ou a dívida com organismos internacionais e operações de crédito que são garantidas pela União. O que eu acho importante mencionar é que esse esforço já vem acontecendo. Quando nós iniciamos o nosso governo, a situação era bastante difícil, o Estado enfrentava, e ainda enfrenta, mas uma situação muito complicada, e o que se fez nesses 8 meses foi um esforço muito grande de reequilíbrio. O problema é que esse reequilíbrio todo, esse esforço todo, ainda não é suficiente para que tenhamos condições de honrar o começo do pagamento da dívida no ano que vem. Secretário, pergunta de Bruno Garchag. Bruno. Secretário, qual é a situação em termos de gasto do governo do Rio de Janeiro, da folha de pagamento de servidores e com aposentadorias e pensões? E pegando um trecho da sua resposta, por que a economia do Rio de Janeiro em especial não cresce? Bom, o Rio de Janeiro sofreu, vou começar pela segunda pergunta. A economia do Rio de Janeiro foi a que mais sofreu no país como um todo, né? Nos anos de 2015, 16 e 17 foi a economia que mais encolheu do ponto de vista dos estados. A economia do Rio de Janeiro é muito dependente da indústria do petróleo e gás
e como todos sabem, a Petrobras sofreu muito com denúncias de corrupção, com desvios, e isso fez com que ela encolhesse ou reduzisse muito seus investimentos. Agora ela começa a voltar, do ano passado para cá, que ela começa a voltar a fazer investimentos importantes. Então isso fez com que a economia do Estado como um todo sofresse bastante. Do ponto de vista de pessoal, o Estado tem uma folha considerável, né? A folha de ativos e de inativos é muito próxima. Ela alcança aproximadamente 19 bilhões de reais por ano, né? O que dá aí 1 bilhão e 200, 1 bilhão e 300 por mês, a folha líquida, descontada aí os impostos. E assim como os números são muito parecidos entre a folha de ativos e a folha de inativos. Ok, secretário Luiz Cláudio Rodrigues de Carvalho, secretário de Estado da Fazenda do Rio de Janeiro, mais uma vez, obrigado por atender a Jovem Pan e até uma próxima vez. Um abraço. Eu agradeço. Obrigado, estou à disposição.